Fala pessoal, Isaac aqui. Conforme o combinado, cá estamos nós para a segunda parte dos vídeos focados em Radagast. Neste vídeo falaremos sobre o que Gandalf quis dizer exatamente quando ele fala que Radagast é um mestre das formas e das mudanças de cores. Além disso, como Radagast é um dos dois únicos seres da Terra-média que conseguia conversar com os animais na língua deles. E também como Saruman, se aproveitando da ingenuidade e do bom coração de Radagast, o manipulou e quase conseguiu fazer Gandalf pensar que Radagast havia sido corrompido. Portanto, neste vídeo veremos mais 3 coisas que você talvez ainda não saiba sobre Radagast, o Castanho. 1. Radagast era tão amigo das águias quanto Gandalf. Embora a gente associe imediatamente a figura de Gandalf quando falamos das grandes águias, no livro A Sociedade do Anel, nos é dito que as águias eram tão amigas de Radagast que se dispunham a fazer alguns serviços de reconhecimento e relatar de volta para ele. Vejam, Radagast cavalgou até a Floresta das Trevas, onde tinha muitos amigos antigos. E as águias das montanhas se espalharam e viram muitas coisas. O ajuntamento dos lobos e os orcs se agrupando, os 9 cavaleiros indo de cá para lá nos muitos lugares, também escutaram notícias sobre a fuga de Gollum. E agora um fato que, se você somente viu aos filmes, vai te deixar bastante surpreso. Sabe essa cena em que Gandalf invoca as águias por meio de um feitiço com uma mariposa? Nos livros isso não acontece. Nos livros é graças a Radagast que Gandalf é salvo. Isso porque Radagast pede a uma das águias que levasse notícia para Gandalf, e ela acabou vendo por acaso, preso na Torre de Orthanc, em Isengard, e o salva. Vejam, essa foi a ruína do plano de Saruman, pois Radagast não via motivos para não fazer o que eu pedira, e enviaram um mensageiro para me trazer as novas. Foi assim que, quando o verão terminava, veio uma noite enluarada e Gwaihir, o Senhor do Vento, a mais rápida entre as grandes águias, chegou inesperadamente a Orthanc, encontrando-me no pináculo. Então falei com ele, que me carregou embora, antes que Saruman soubesse. Eu já estava bem longe de Isengard quando os lobos e os orcs saíram pelo portão à minha procura. 2. A ingenuidade de Radagast e o plano de Saruman. Definitivamente a maior fraqueza de Radagast é sua ingenuidade, o que demonstra que até mesmo inocência em excesso pode prejudicar, dependendo do contexto em que a pessoa esteja inserida. Embora Gandalf gostasse e tratasse Radagast com bastante respeito, o mesmo não vale para Saruman. A seguinte citação resume bem o sentimento de Saruman por ele. Radagast o Castanho, riu Saruman, não mais escondendo o desprezo que sentia. Radagast o Domador de Pássaros. Radagast o Simplório. Radagast o Tolo. Mas pelo menos teve a capacidade de desempenhar a função que lhe designei. Essa função que Saruman se refere ter designado a Radagast foi a seguinte. Saruman pretendia convencer Gandalf a se juntar a ele nos serviços a Sauron. Porém, ele não sabia onde Gandalf estava, apenas desconfiava que ele poderia estar na região do Condado. Com isso, ele pediu que Radagast procurasse por Gandalf, lhe dissesse que os Nazgûl haviam retornado e que Gandalf fosse se encontrar com Saruman em Isengard. O plano de Saruman era que Gandalf pensasse que Radagast o atraiu para Isengard intencionalmente para ser atacado por Saruman. Porém, Gandalf não é tão ingênuo e tão fácil de manipular quanto o nosso querido Radagast, e ele percebeu a intenção de Saruman. Vejam o que Gandalf diz. Primeiro pensei, como Saruman sem dúvidas pretendia, que Radagast também fosse um traidor. Mas eu não havia percebido nada de errado em sua voz ou em seus olhos quando nos encontramos. Se tivesse, jamais teria ido a Isengard, ou teria sido mais cauteloso. Saruman tinha escondido seus pensamentos e enganado o mensageiro. Teria sido inútil, de qualquer forma, tentar convencer o honesto Radagast a se aliar a um projeto de maldade e traição. Procurou-me de boa fé, e por isso me convenceu. Mas se Radagast, por causa de sua ingenuidade, colocou Gandalf naquela situação, foi também ele quem o salvou, pois, conforme vimos no tópico anterior, foi Radagast quem pediu que uma das águias levasse notícia a Gandalf, em Isengard, que acabou vendo Gandalf preso na torre e o salvando. 3. Radagast, o mestre das formas e das mudanças de cores.
Este assunto é muito interessante porque Radagast é um dos 2 únicos seres na Terra-média que sabemos que conseguia dialogar com os animais na língua deles. O outro ser é Beorn, o lobisomem em forma de urso do universo Tolkien. Inclusive, isso reforça bastante a teoria de que a origem dos poderes de Beorn, tanto conversar com animais quanto se transformar em urso, foi mesmo uma bênção da Vala Yavanna. Quer dizer, Radagast é um Maia subordinado à Vala Yavanna e foi enviado à Terra-média justamente a pedido dela. Seria uma enorme coincidência Beorn possuir uma habilidade que apenas um Maia subordinado a Yavanna também possui. Mas voltemos a Radagast. Eu acredito que o professor tinha planos maiores para ele, mas que infelizmente não teve tempo de desenvolver a ideia porque faleceu antes. Digo isso pelo seguinte: vejam o que Gandalf diz sobre Radagast no Conselho de Elrond, no primeiro livro A Sociedade do Anel. Radagast, claro, é um mago valoroso, um mestre das formas e das mudanças de cores. Tem muito conhecimento das ervas e dos animais, e os pássaros em especial são seus amigos. Mestre das formas. O que isso significa? Eu procurei nos livros algo que explicasse melhor essa questão, mas infelizmente não encontrei. Então eu dei uma conferida nos maiores portais de Tolkien do mundo, inclusive em inglês, e simplesmente não há uma conclusão sobre isso. Mas eu tenho uma teoria. Eu já mencionei em outros vídeos, mas vale repetir isso. Tolkien não escreveu a história de modo cronológico, do começo para o fim. Ele ia acrescentando e revisando coisas ao longo do caminho. Os Ents, por exemplo. Tolkien nos diz em suas cartas que apenas foi pensar neles quando estava escrevendo o último livro, O Retorno do Rei, e precisou revisar suas anotações dos livros anteriores para que a existência deles fizesse sentido. Afinal, Barbárvore tinha conhecimento de Beleriand, então ele ia alterando as coisas para fazerem sentido conforme a inspiração ia vindo. O mesmo vale para a vida pregressa de Gandalf, antes dos eventos da Terra-média. Em Contos Inacabados, é dito com todas as letras que o professor escreveu a vida passada de Gandalf somente após concluir o que já teria acontecido no futuro. Vejam, estas notas sobre a escolha dos Istari certamente são posteriores à conclusão do Senhor dos Anéis. Com isso em mente, podemos imaginar que o professor pretendia fazer algo semelhante com Radagast e formular sua história e seus feitos mais detalhadamente, assim como fez com Gandalf. Agora, se considerarmos a íntima relação de Radagast com os animais, inclusive sua habilidade de dialogar com eles, acredito que este mestre das formas, mencionado por Gandalf, tenha sido uma habilidade de Radagast que ainda viria nos ser apresentada, onde ele conseguiria se transformar em diferentes tipos de animais, algo semelhante a Beorn, mas no caso dele ser considerado uma espécie de mago da floresta, popularmente chamado nos RPGs de druidas. Outra coisa que Gandalf menciona é que Radagast é um mestre nas mudanças de cores. O animal famoso por mudar de cores é o camaleão, e a finalidade disso é a camuflagem. Talvez Tolkien quisesse que Radagast pudesse se transformar em diferentes tipos de animais como forma de se camuflar, mas, novamente, isso é apenas uma especulação de minha parte. Não há uma resposta oficial para o que Gandalf quis dizer exatamente com mestre das formas e das mudanças de cores. Eu procurei até mesmo nas cartas do professor, mas não existe nada relacionado a isso lá. Mas digam a verdade, estou colocando na tela para vocês verem algumas imagens de druidas do RPG clássico. Me digam se parece ou não com algo que Radagast e todo este lance de mestre das formas e das mudanças de cores seria. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei para ajudar o canal. Para mais conteúdo relacionado a Senhor dos Anéis, me segue no Instagram no endereço que está na tela. Um abraço e até o próximo vídeo.